Graça e paz, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, Shalom. Aqui é o intercessor Wellington Lucena trazendo mais um vídeo de edificação para o canal Intercessor Wellington Lucena. Hoje eu vou falar sobre crentes convencidos e crentes convertidos. Então eu vou falar sobre aquela condição de crentes que são convencidos e outros crentes que são verdadeiramente convertidos. Meus irmãos, vamos ler na palavra de Deus aqui a respeito do que fala uma característica sobre os tipos de crente para a gente saber quando um cristão ele é convertido de verdade ou se ele simplesmente é convencido. No Evangelho de Lucas, no capítulo 6, Evangelho de Lucas, no capítulo 6, eu vou pegar no versículo 43, mas os principais são 44 até o 49, que até está sublinhado aqui, ó. A Bíblia está sublinhada. Aí fala assim, meus irmãos, Evangelho de Lucas, no capítulo 6. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois não se colhem figos dos espinheiros, nem lhe vidimam uvas de abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, olha a moto. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca, ou seja, tem muitas pessoas que a gente observa que o que sai da boca é porque é o que está dentro do coração. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa significa pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou, e abriu bem o fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Então eu li aqui a respeito de um contexto que o Senhor Jesus Cristo falou no Evangelho de Lucas, que ele falou que nós conhecemos os cristãos se são realmente convertidos ou convencidos através dos frutos. Através dos frutos, né? Porque não se pode colher figos de abrolhos. E toda árvore boa vai produzir bons frutos. Toda árvore má produz más frutos. Meus irmãos, por que é interessante falar sobre isso? Em nossa caminhada cristã, nós temos o hábito e o costume de, muitas vezes, a gente categorizar ou classificar as pessoas, principalmente no início, quando a gente conhece as pessoas. Então, já aconteceu comigo. Às vezes você entra em contato com alguém, se identifica e você já logo acha que a pessoa é um homem e mulher de Deus. Por quê? Porque nós somos movidos pela aparência. Muitas vezes a gente é enganado pela aparência. E quando a gente olha na palavra, os fariseus, eles por fora, eles eram belos. Eram pessoas que, se a gente olhasse essa questão de aparência, eles seriam os mais perfeitos. Porém, Jesus os chamou de quê? De sepulcros caiados, né? Porque por fora eram belos, mas por dentro eram cheios de podridões e imundícies. Então, muitas vezes, a gente conhece uma pessoa, né, no cristianismo, um irmão ou irmã da fé, e a pessoa, às vezes, principalmente pelo lado exterior, a gente olha, né? A gente já pensa logo, nossa, esse homem é um varão de Deus, essa mulher é uma varoa de Deus, é um escolhido. Eu já caí nessa cilada.
Só que a palavra ela nos observa que a gente tem que olhar os frutos. Eu vou tentar explicar para vocês aqui. Quando a gente pega uma muda de planta, a gente pega uma muda de uma árvore, né? E a gente planta, essa árvore, ela, com o tempo, ela vai haver um desenvolvimento nela, até ela chegar a uma estatura e depois ela vai começar a produzir frutos. Então não é que a gente planta uma árvore e ela já produz frutos, tem um tempo. Por isso que o Senhor Jesus ele fez essa observação a respeito, né, que a gente tem que observar os frutos. Por quê? Isso é um grande ensinamento porque nós, meus irmãos, a gente para conhecer se a pessoa ela é verdadeiramente convertida ou se ela é convencida, a gente tem que esperar um tempo. A gente não pode logo conhecer alguém e já achar que é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Porque a gente tem que esperar pelos frutos que a pessoa vai produzir. O que é que significa isso? Significa, meus irmãos, que tem pessoas que a gente conhece, a gente convive, e muitas vezes a gente olhando por uma falsa aparência, né, principalmente pelo lado exterior, a gente vai classificar que é uma pessoa de Deus, uma pessoa convertida, e muitas vezes não é. Aí só as ações, só os frutos vão dizer depois que aquela pessoa muitas vezes ela é convencida, mas não é convertida de verdade. Quais são os principais sinais quando o crente ele é convencido? Antes de eu falar sobre os sinais, eu tenho que falar algo aqui que pode ser até muito espantoso para alguns. Mas eu posso dizer que isso aí já foi constatado, muitos pastores sabem disso, que numa porcentagem, num grau de porcentagem de 100%, apenas menos de 10% são pessoas que são convertidas de verdade. Então quer dizer que nas igrejas, nos ministérios, a igreja mesmo somos nós, né? Nos ministérios há mais crentes convencidos do que convertidos. Um crente convertido de verdade é raro, mas convencidos tem aos montes. Por isso que a palavra de Deus diz, né? Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós profetizamos em Teu nome, expulsamos demônios em Teu nome, fizemos sinais e maravilhas, e o Senhor Jesus Cristo vai dizer, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para Satanás, o diabo e seus anjos, porque eu não vos conheço. Por conta disso, meus irmãos, porque há mais crentes mais crentes religiosos vivendo de uma forma religiosa do que verdadeiramente convertidos que tiveram um encontro real com o Senhor Jesus. Então, infelizmente, às vezes muitos não sabem, há mais crentes convencidos do que crentes convertidos. Depois vocês façam uma pesquisa para vocês verem. Então, num grau de 100%, numa média de 100 pessoas, vocês podem tirar 10 ou menos de pessoas que são verdadeiramente convertidas do que convencidas. O resto todas são convencidas, vivem mais na religiosidade. Olha o carro, gente, começou a passar. Meus irmãos, e depois... Deixa eu só passar esse barulho. Meus irmãos, e depois foi lido aqui que o Senhor Jesus falou que todos aqueles que leem os mandamentos dele e praticam, ele se assemelha àquela pessoa que construiu a sua casa sobre a rocha e edificou o bem, e pode vir todo o ímpeto da natureza, enchente, terremoto, furacão, mas aquela casa está firmada sobre a rocha. Mas aquele que só olha e não pratica, essa pessoa, ela construiu a base de sua casa na areia e qualquer momento pode cair. Então eu vou trazer alguns indícios aqui de quando a pessoa mostra que ela não é convertida, mas sim convencida. Um dos primeiros sinais de que a pessoa ela é convencida, um crente ele é convencido. Nossa, gente. Eu vou pausar aqui só para passar o barulho. Voltei aqui, meus irmãos, porque o barulho estava demais. Então, os principais sinais de que um crente ele é convencido, eu vou falar aqui para vocês. Em primeiro lugar, o crente convencido, ele não defende Jesus. Ele vai defender placa de igreja, ele vai defender um pastor,
um profeta, ele vai defender uma doutrina, mas ele não defende Jesus. Então, uma das grandes características de um crente, que ele é convencido, mas ele não convertido, ele não defende Jesus. Entendeu? Ele vai defender um pastor, uma placa de igreja, uma doutrina, vai defende tudo, menos Jesus. Você não vê um crente convencido defendendo o Senhor Jesus Cristo. Outro grande sinal de um crente convencido é a falta de humildade. Os crentes convencidos, eles não são humildes, eles são soberbos. Eles não aceitam críticas, eles não aceitam exortações, né? Porque a Bíblia fala, quando você repreende um tolo, você ganha um inimigo. Mas quando você repreende um sábio, ele se torna mais sábio ainda, está lá em Provérbios. Então, um crente convencido, muitas vezes, ele não se deixa ser exortado, ele não se deixa ser ensinado. Uma das grandes características de um crente convencido é a soberba, é o orgulho. É por isso que muitas vezes os crentes convencidos, eles são taxados de fariseus, porque eles não permitem ser moldados pelo Espírito Santo. Outra característica de um crente convencido, ele gosta muito de aparecer, ele quer aparecer mais do que o Senhor Jesus Cristo. Então ele se preocupa muito com essa questão de dons espirituais, ele quer apresentar a sua espiritualidade através de dons, ele quer mostrar a sua espiritualidade através de quão ele é usado através dos dons, seja as orações em línguas, seja através das revelações, seja através de profetadas. Então a preocupação dele, ele se preocupa muito nessa questão de querer se amostrar. O crente convencido, né, ele é tão inseguro da sua santidade que ele tenta a todo momento mostrar o quão usado por Deus ele é. Então, às vezes, em momentos inoportunos, ele começa a orar em línguas, em lugares que muitas vezes não era nem para falar. Às vezes no telefone ele começa a orar em línguas, às vezes no trabalho ou na rua começa a orar em línguas. Por quê? Nossa, olha o barulho, gente. Por quê, meus irmãos? Esses crentes convencidos, eles têm uma certa insegurança. Então, eles têm que tentar mostrar a todo momento o quão santos eles são, principalmente através dos dons. Então, muitas vezes, eles estão no emprego ou na rua, começam a orar em línguas, né? Eles não fazem a obra de Deus, ou seja, o processo de santificação no secreto. Então, quando ele vai jejuar, ele fala para todo mundo. Quando ele quer orar em língua, ele não sabe orar em secreto, igual a palavra fala, não. Ele quer se amostrar. Ele quer se amostrar o quanto ele é espiritual. Muitas vezes o crente convencido, ele não se convence da simplicidade do evangelho. Ele sempre tem que procurar outras formas, outros artifícios para tentar basear sua fé. Gente, o evangelho de Cristo, ele é simples, ele é muito simples, para quem realmente é convertido e sabe disso. Então, o crente convencido, ele dificulta o processo de salvação, o processo da pessoa ter uma intimidade, um encontro com Deus. Ele tenta colocar sempre obstáculos, tenta trazer rudimentos da lei. Ele sempre coloca um peso para a pessoa ter um encontro com Jesus. Então, os crentes convencidos, eles não se inteiraram da simplicidade que é o evangelho, mas não, eles têm que procurar outra forma. Então sempre está atrás de inovações e modismos do evangelho, sempre está indo atrás de alguém que veio com a revelação, que muitas vezes é antibíblico e extrabíblico, trazendo muitas vezes heresias. Então o crente convencido, ele não lê a palavra, ele não medita na palavra, ele não se convence com a palavra. Ele sempre tem que trazer modismos, fábulas e outras coisas para acrescentar no evangelho, para tentar justificar o processo de salvação, né? Ele não acredita na suficiência de Cristo, né? Ele não acredita que o sacrifício de Jesus foi suficiente lá na cruz. Então a fé dele é uma fé defeituosa, né? O crente convencido é uma pessoa que ele não suporta passar por provações,
Por isso que tem a parábola da semente, que fala que uma semente ela caiu no meio do caminho, Satanás foi lá, Satanás não, o passarinho foi lá e arrebatou aquela semente que representa quem? Satanás. Depois fala de uma semente que caiu no meio dos pedregulhos, porém quando a planta começou a crescer, ela não se fincou a raiz. Ela não se ficou a raiz e o que? Morreu. Depois tem aquela parte da semente que caiu entre os espinhos, que a raiz ela se ficou na terra. Porém, quando a planta começou a crescer, os espinhos sufocaram. E tem aquela boa semente que caiu na terra fértil e ela produziu frutos. Então, aquela boa semente representa os cristãos que se converteram de verdade. Agora, os crentes convertidos, eles não aguentam luta, eles murmuram. Qualquer coisa é fácil para eles saírem da presença de Deus. Eles não têm estabilidade, eles são instáveis. São crentes que não suportam serem moldados pelo Espírito Santo. Eles não suportam. Já o crente convertido, não. O crente convertido, ele aguenta as provas. E muitas vezes Deus manda provas mais difíceis e mais, vamos dizer assim, provas mais complexas e difíceis. Meus irmãos, a palavra de Deus fala que toda aprovação o crente passa. É necessário nós sermos provados, até mesmo para tirar de nós toda impureza que contamina o nosso caráter, tudo aquilo que atrapalha a nossa comunhão e santidade e o processo de santificação para se assemelhar a Cristo, para se chegar a Cristo. Mas o crente convencido não, ele não suporta, né? Então, ele tem uma grande... Como ele não tem essa fé fundamentada na palavra em Jesus Cristo, ele corre um grande risco de se desviar, de ficar frio, de se apostatar. Mas quando o crente ele é firme, né? Porque a palavra de Deus fala lá em Hebreus, que muitas vezes, eu falo porque já aconteceu comigo, gente, muitas vezes quando a gente está caminhando por caminhos tortuosos, que Deus está vendo que a gente está, não vou dizer se desviando, mas se corrompendo, olha o que fala lá em Hebreus 12, Hebreus capítulo 12, versículo 5, olha, Hebreus 12, 5. Nos diz assim, ó, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele for repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Meus amados, muitas vezes, porque a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne, mas são contra os principados e potestades. E Satanás, nesses últimos dias, ele tem corrompido a fé de muitos. A palavra fala que nos últimos dias surgiriam falsos profetas, falsos mestres, que enganariam até os escolhidos. Por quê? Porque tem trazido doutrina nova, tem trazido ensinamentos e modismos que não estão de acordo com a palavra de Deus. E a palavra fala que por conta disso até os escolhidos poderiam ser corrompidos e enganados. Então, meus irmãos, quando Deus percebe que um filho dele, a qual tem promessa, vê que está entrando nesse grau de corrupção, Deus muitas vezes vai lá e açoita e corrige. E a pessoa começa a ser provada e começa a passar por um processo, né, que Deus estreita. Deus estreita muitas vezes para quê? Para salvar aquela alma, tirar ela do engano. É igual eu já falei que aconteceu comigo, né? Eu estava indo muito por esse caminho de acreditar nesse evangelho místico, né? O evangelho místico é totalmente diferente do evangelho pragmático da palavra de Deus. Por quê? Porque o evangelho místico, ele vai conduzir à gnose, ao gnosticismo, nessa questão de acreditar muito em experiências espirituais, nessa questão de arrebatamento. Então, isso aí é o evangelho místico, que futuramente eu vou trazer até um estudo, uma pregação sobre isso. O tão perigoso quanto isso é. Aí o que Deus fez comigo? Deus foi lá e me puxou, eu tive que passar por um processo, uma correção. Então mas eu aceitei e me permiti, meus irmãos. E Deus foi me mostrar depois o caminho de perigo que eu estava adentrando, né? Por quê? Porque começou a gerar em mim o quê? Uma soberba,
né? Eu estava nessa busca, eu estava desprezando a palavra de Deus e nessa busca dessa espiritualidade, de buscar experiências espirituais, nessa busca de querer me santificar e de querer ser usado nessa questão de experiência. Isso estava nascendo o que em mim? Um ego, uma soberba de me achar, né? Nossa, eu sou tão santo que Deus me mostra grandes revelações ocultas. E muitas vezes, meus irmãos, eu fui depois perceber que já estava caminhando para o lado do ocultismo, porque eu era espírita, entendeu? Então, muitas vezes, esses arrebatamentos, essas experiências, elas vão no sentido de projeções astrais. Elas estão no sentido de gnose, são experiências que colocam a meditação, a expansão da consciência. E a palavra de Deus não. A palavra de Deus, ela é simples. Ela é simples para nos mostrar o quão poderoso e o quão misericordioso é o nosso Mestre, quão simples ele é e humilde ele é, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Meus irmãos, deixa o caminhão passar. Olha o que a palavra de Deus fala lá no livro de Atos, no capítulo 9, no versículo 4, 5 e 15, que fala sobre a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Olha aqui, ó. Então está até sublinhado. A conversão de Saulo no caminho de Damasco. Então, no capítulo 9, eu vou pegar o versículo 4 e 5, que nos diz assim, ó. E caindo em terra, ouvi uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, então Saulo perguntou, e ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. No versículo 15 nos diz: Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Está sublinhado aqui, gente, onde eu li, ó. Então nós olhamos aqui, gente, que Paulo, ele se converteu, ele não se convenceu. Ele se converteu ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como Jesus não mente, né, gente? Porque Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Olha o que Jesus falou. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Então, Saulo de Tarso, que futuramente se transformou em Paulo de Tarso, um dos apóstolos, né, mais renomados, né, aquele que foi um dos mais instruídos em questão de estudo. Então tem muitos crentes que detonam a teologia, né, que fazem aversão à teologia. Claro que eu também não aconselho muito essa questão de se aprofundar muito na teologia, porque a teologia, dependendo, ela pode fazer até a pessoa virar ateu, ela confunde a mente, né? Mas a gente olha que Paulo, ele tinha um grande entendimento da palavra, acerca da lei. Então Paulo, ele era um né, dos mestres lá daquele conselho que perseguia os cristãos, e houve a conversão e foi grandemente usado pelo Senhor Jesus Cristo para levar principalmente o evangelho para os gentios. Ele pregou entre os judeus, mas pregou também para os gentios, aquelas pessoas que não faziam parte da nação de Israel. Então, o que a gente aprende, meus amados, agora sobre os crentes convertidos? Em primeiro lugar, os crentes convertidos, eles se espelham e eles se espelham, defendem e vão de encontro aos ensinamentos do Senhor Jesus. Dificilmente um crente convertido não vai defender o Senhor Jesus Cristo. Então ele se baseia no Senhor Jesus. Ele pratica os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. E quando ele faz isso, o véu é tirado e ele se converte. Ele se converte verdadeiramente. Então ele se torna o quê? Ele se torna uma construção que foi feita, né? Onde a base foi feita na rocha que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele consegue observar, né? O crente convertido, ele consegue observar quando a pessoa ela é convencida, que ela não foi verdadeiramente convertida,
né? Por quê? Por conta dos frutos que a pessoa convencida apresenta, que não são frutos de arrependimento, que são frutos de carnalidade, que são frutos que não estão condizentes com a árvore boa. Então, o crente convertido, ele ama Jesus, né? Ele não serve a Jesus por medo de ir para o inferno. O crente convertido, ele segue a Jesus porque o ama, ele se santifica porque ele ama Jesus, porque ele tem aquela paz interior. A fé dele é uma fé real, não é uma fé vacilante. Vem toda prova, vem todo tipo de situação contrária, mas ele está ali servindo a Cristo, né? Ele não vai defender placa de igreja, ele não vai defender uma doutrina contaminada. Por quê? Porque Jesus está acima de tudo. Isso é para os crentes convertidos. Os crentes convertidos, eles sabem o quanto eles são limitantes, então ele não quer demonstrar uma coisa que ele não é. E muitas vezes, o crente convertido, ele prefere viver o quê? Ele prefere viver mais no anonimato e deixar que Cristo cresça, né? Ele vai fazer igual o apóstolo João falou, que eu diminua e que ele cresça. Então essa é uma característica do crente realmente convertido. Ele não gosta de arrotar a santidade, ele não gosta de querer demonstrar, ele foge da soberba, ele gosta de mostrar o quê? Humildade, ele age com misericórdia, né? Ele faz muitas das vezes a obra do Senhor, mas ele não gosta que se toque trombeta, porque Deus o recompensará, ele sabe que a recompensa vem de Deus. Então ele faz muitas vezes a obra no anonimato. Por quê? Porque ele sabe que aqueles que fazem a obra para serem amostrados são os fariseus. Ele lê a palavra, ele tem amor na palavra, ele tem amor na vida e no ministério de Jesus, ele se interessa pela vida de Jesus, ele não subestima, né, os mandamentos de Jesus como muitos fazem. Então, meus irmãos, eu vim trazer hoje essa pregação para falar sobre o crente convertido e o crente convencido. Você, meu irmão, que ainda acha que está convertido, mas muitas vezes é convencido, procure ter um particular com Deus, procure ter um particular com o Senhor Jesus Cristo, medite nos 4 evangelhos, medite na palavra, veja, tente extrair aquilo que o Senhor Jesus pediu e praticar os mandamentos. Se você tem dificuldade em perdoar, aprenda a perdoar, peça que o Espírito Santo te ensine a perdoar. Se você tem o hábito de julgar, de condenar, peça ao Espírito Santo, se cale, porque muitas vezes é mais sábio a gente agir ficando calado do que ficar tentando condenar, porque através da nossa boca a gente se condena. Amém, meus irmãos? Então essa é a palavra maravilhosa que eu venho trazer hoje aqui para vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um, fiquem todos com Deus.